e tente fazer uma sessão mais dialogável, né? Então, eu gostaria inicialmente de agradecer aos que chegaram, né? Dizer que nós passamos uma manhã bastante interessante, cheia de questões, que estão sendo gravadas e que isso vai ser colocado à disposição, tanto na nossa página Moda Mink São Paulo, como também no Moda CNPC, que é geral, e por onde está tendo uma transmissão indireta. Então eu até justifico de ter ficado no chão. O Renan agora vai me ajudar com um pouco mais de organização aí na gravação, mas tinham pessoas assistindo de outros estados e por isso acabou a bateria, eu vim para cá, tá? Então tem essa interlocução com outros estados aí do setorial de moda. Eu gostaria então de chamar a Jo Souza. A Jo, eu costumo dizer que ela é a rainha da pós-graduação de moda em São Paulo. Ela coordena várias pós-graduações na Belas Artes e no Senac. Também estudou aqui na PUC, também com a Ana Cláudia, né, que tem feito carreira aqui na moda. E ela vai então mediar essa nossa próxima sessão e vai chamar e apresentar então os nossos convidados para essa mesa. Obrigada. Mais jovem. Boa tarde. Vamos dar início à sessão, né, da tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa nova jornada que se inicia também novas perspectivas para a moda, né, muito além de um mercado de vendas e serviços, mas um mercado mais humanizado. Gostaria de convidar agora para compor essa mesa Andréa Leite, professora e pesquisadora da USP. Uma salva de palmas para ela. Ivo Pons, Coletivo Brasil Design, da Universidade Mackenzie. E o Beto Lago, que está a caminho, está chegando. Então vamos fazer o seguinte, vamos marcar o tempo certinho, 15 minutos para cada sala, com muito carinho, para que a gente possa abrir e dialogar com a plateia. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Uma honra estar aqui, muito feliz. E deixa eu olhar seus 15 aí. Tá bom, você me chuta? Tá bom. E muito feliz de estar aqui. Na verdade, gente, eu vou contar um segredo, tá? Isso aqui foi uma coisa que a Kátia me aprontou, tá? Ela falou que não precisava preparar nada, que era bem dialogado, que não precisava fazer uma fala estruturada. Essas mentiras que contam pra gente quando querem que a gente esteja nos eventos, né? Então, eu quero começar dizendo que eu estou muito feliz de poder estar aqui com as pessoas aí do mundo da moda, do Fórum da Moda. Agradecer a minha querida Cláudia Garcia, que está em algum lugar aqui que eu não estou conseguindo vislumbrar, mas também por causa dela que eu estou aqui. E contar para vocês como foi esse caminho que ainda está se fazendo, está se concretizando. Eu sou professora de um programa da Universidade de São Paulo, que é um programa novo, isso significa que ele ainda não teve nem a primeira avaliação, ele só foi autorizado, portanto ainda vamos ter sequer a primeira avaliação da CAPES, chamado Gestão e Políticas Públicas. E eu faço parte de uma linha de pesquisa que se concentra em questões relacionadas à administração e à gestão pública. E, um belo dia, eu recebo um telefonema de uma pessoa muito simpática, chamada Kátia, que me diz que vai participar de conselhos, vai ter intervenções em questões relacionadas a políticas públicas e gostaria, então, de conversar comigo, porque eu também estou num programa de políticas públicas. E eu tomo um susto. Como assim moda nas políticas públicas? Como assim moda está em alguma coisa que se relacione às políticas públicas? E é lógico, como sempre, a gente se dá conta da nossa ignorância, do quão pouco estereotipados são os nossos caminhos para conhecer as coisas, sobretudo as coisas que a gente não se debruça, não necessariamente tem um caminho para conhecê-las. E fico conhecendo todo esse maravilhoso trabalho que ela e outras pessoas têm feito para
o crescimento dessa área da moda como área do conhecimento, como área da cultura, como área da manifestação. Então, fico bastante honrada de poder participar dessa discussão, afinal, o que é a moda e como é que a moda vai chegar na área das políticas públicas. Eu devo dizer que a área das políticas públicas, como eu a conheço, é bem sisuda. É um monte de gente sisudo querendo mudar o mundo, fazer coisa legal, mas com uma sisudez absurda. Então, eu espero, entre outras coisas, que a moda, povo de moda, gente de moda, traga leveza para as discussões, traga possibilidades da gente olhar as questões das políticas públicas com outras cores, outras intervenções e plurais, miscigenadas, multiculturais e que a gente tenha discussões mais ricas em termos dos atores sociais que participam das discussões do que é uma política pública, quem está inserido ou não, quem participa ou não, quem faz a política pública e a política pública é para quem e para o quê. Né? Mesmo com todos os desmanches e todas as dificuldades que a gente está vivendo nesse momento, que eu estou aqui fazendo essa fala, eu considero que esse fórum e essas pessoas que estão trabalhando para entender a moda nesse âmbito tão maior são verdadeiros resistentes, são pessoas que resistem aos desmontes que se querem fazer, por exemplo, na cultura, e que dirá as novas abordagens que, por exemplo, colocam a moda como uma manifestação da cultura e, portanto, vai para as políticas públicas. É um ato de resistência. A outra coisa que eu queria falar é o seguinte, tendo feito toda a minha carreira em administração e sendo uma estudiosa das organizações, recentemente, nas minhas disciplinas, eu comecei a incluir, acho que não poderia ser diferente, né? Eu tenho uma disciplina que tem um nome muito careta, chamado comportamento organizacional, e que na origem era para fazer gente trabalhar feliz e sem reclamar, né? Achando tudo legal. E é claro que hoje, ainda mais na universidade pública, em espaços, você não pode tratar o mundo do trabalho desse jeito. Não pode, não é porque você não queira, porque os livros escolares continuam dando essa cor ao trabalho e a essa área que chama comportamento organizacional. Ou seja, como fazer seus funcionários ficarem felizes tomando chibatadas, né? Mas, como eu nunca quis fazer isso, e não apenas porque eu não quis, mas porque as pessoas que estão assistindo a minha aula são diferentes, elas não aceitam esta aula, elas não aceitam entender o mundo do trabalho desta maneira. Então, as minhas disciplinas, aos poucos, foram sendo tomadas por temas que estão no mundo do trabalho, que são necessários para a gente entender os novos modos das pessoas viverem no mundo do trabalho. E esses temas têm a ver com inclusão, violência no meio do trabalho, teto de vidro, né? As barreiras invisíveis, as carreiras de mulheres. Hoje de manhã os alunos estavam apresentando trabalho, falando sobre cultura organizacional e todas as outras manifestações ou temas que de alguma maneira trazem a subjetividade. E a gente nunca deve esquecer que no mundo do trabalho, no mundo das empresas, sejam elas privadas, públicas, as universidades, as ONGs, as fundações, o que se entende por organização é sempre um espaço de domesticação de condutas. É sempre um espaço em que se estruturam formas de convívio para gerar resultados. Sejam eles resultados econômicos, sejam eles resultados na forma de causas ou na forma de propósitos. Mas a vida organizacional, sobretudo a vida organizacional no mundo da organização produtiva, geradora de renda, ela é uma vida domesticadora. E o que isso tem para nós aqui? Acho que tem uma implicação extremamente forte, que é onde fica a diversidade, onde fica o diferente neste ambiente que a priori quer colocar as pessoas em processos. Todo mundo aqui que já estudou gestão já ouviu falar em processos de trabalho, indicadores de desempenho, né? Nós vivemos pautados em qualquer organização. Eu já dirigi ONG. Para conseguir verbas, para conseguir clientes, para atender cidadãos beneficiários, você o tempo inteiro tem um linguajar e uma forma de entender a organização que é
estruturando, acomodando, gerando processos, gerando resultados. Bom, e onde vai a diversidade com essa coisa toda? Resposta, vai mal. Vai mal. Portanto, o diverso, e assim eu vejo, neófita que sou no tema, o diverso, ele requer resistência. Ele requer não abrir a porta, mas chutar para entrar. Por quê? Porque o diverso, a priori, não é visto como um fator produtivo. O diverso, a priori, é visto como alguém que atrapalha os objetivos de organização. Toda a ideologia da administração, e posso falar isso porque sou administradora, é calcada no fato de que se eu de alguma maneira padronizar, ou eu de alguma maneira tornar isso processual, eu gero resultados de uma maneira mais fácil, mais barata, mais acessíveis, enfim. E esta verdade permeia as ideologias de... Tá tudo bem? Tá tudo certo? Estou voltando para Santos. Ah, que pena. Obrigado. Nada, que Bom trabalho aí para todo mundo. Obrigada. Obrigada. Então, como fica a diversidade? Bom, a diversidade não fica, ela já estava lá. Ela já estava em qualquer lugar que a gente for, nós já somos diversos. Ela já estava lá nas ideias, ela já estava lá na força de trabalho, ela só não era reconhecida e respeitada. Na semana passada, alguns alunos meus trouxeram os resultados. Nós já temos aí um tempo das leis de portadores de necessidades especiais. Desculpe se eu não uso as palavras corretas, eu sempre cometo erros, mas a lei que exigiu que empresas tivessem lá seus mínimos de contratação, e a gente vê que realmente não fossem as leis, não fossem as políticas deliberadas para tornar a diversidade e a inclusão um fato, raramente teríamos essas coisas acontecendo pelo nosso bom coração. Raramente teríamos essas coisas acontecendo simplesmente porque queremos ser melhores cidadãos, porque queremos ter empresas e organizações mais vivas. Então, a diversidade, ela entra na organização como algo que já tira as pessoas do conforto, como algo que já destrói o que está feito para propor outros, para fazer outros, para ter outras entradas. Ah, não. Para ter outras entradas e outras propostas. Então, eu vejo que a discussão de toda diversidade e inclusão, ela tem de alguma maneira de abandonar a ideia de que ela traz produtividade ou traz resultados. Quiser traz, acho que traz mesmo, mas isso não é o mais importante. No meu modo de ver, a diversidade, a inclusão, ela é uma questão de cidadania e direitos. Ela não tem que estar atrelada necessariamente a resultados, ela tem que estar atrelada a uma questão de dignidade, de respeitar a sociedade que vivemos, que é diversa. Então, nisso, as organizações vão ter que dar outras soluções, vão ter que dar outras respostas. Como fica o casamento homoafetivo? Eu vou ter que dar uma resposta no meu recursos humanos para isso. Como fica o meu funcionário que está fazendo uma transição sexual? Eu vou ter que dar uma resposta para isso. Como fica o meu funcionário que é um casal homoafetivo e adotou uma criança? Quem vai ter a licença? Eu vou ter que lidar com isso. Então a diversidade, ela vem para a organização sem pedir licença. Ela vem na sua riqueza e naquilo que ela tem que fazer, que é fazer as organizações dar respostas diferentes e que, no meu entender, não tem a ver com estar atrelado a resultados, tem a ver com estar atrelado à dignidade e a respeitar o mundo que a gente vive, que é diverso e é de todos, e não apenas de quem cabe na caixa. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. O almoço foi bom, né? Bom, eu queria só aproveitar para complementar talvez a minha apresentação, porque a Kátia gentilmente me colocou, eu a conheço do Coletivo Brasil Design e sou de fato professor universitário no Mackenzie, mas hoje eu estou aqui talvez numa outra identidade, né? Uma outra
que é como diretor e atuante dentro da Unisol, que é a Central de Cooperativas e Empreendimentos de Economia Solidária, onde eu posso trazer o outro lado da moeda, e talvez contar um pouco, né, compartilhando, nós que somos aqui da origem criativa, eu também sou designer, compartilhando um pouco a minha trajetória também, não só em encontrar soluções que se adequem à minha expectativa do que é a minha relação com o trabalho e com o mundo, mas também de como eu posso construir esses diálogos com a própria sociedade, e mais difícil que isso, com os atores públicos, né? Que eu acho que é um pouco essa coisa da construção da política pública. Então eu não vou falar hoje como um professor, assim, acadêmico, nem nada. Vou falar um pouco mais da minha experiência do outro lado, que é do fazer. Eu acho que vocês talvez já tenham se deparado com isso. Eu sinto que a moda, de alguma maneira, está vivendo esse momento de inflexão, que é, nossa, tudo aquilo que eu gosto e me dedico, se eu parar para olhar de verdade, não está fazendo bem. Assim, não está ajudando o mundo de um modo geral. Pior que isso, estou mais do lado do problema do que do lado que não estava tendo vazão ou que não era respeitado, né? Quem é um pouco mais velho lembra que há 20 anos atrás não existia nem a profissão de estilista, nem faculdade, nem nada. E o Mundo Mix foi um evento assim que ele, através realmente da rebeldia que os dois falaram mesmo, sabe? Porque quando eu criei, eu falei, gente, eu tô de saco cheio, eu não quero ser médico, eu não quero ser engenheiro, eu não quero nada, quero viver fazendo o que gosto. Na época eu gostava de festa, percebia que meus amigos eram estilistas, que também não tinham muito onde vender, né, assim, essa rebeldia, né, essa coisa contra o sistema, e a gente criou meio Mundo Mix, assim. Na época tinha algumas pessoas que estavam começando a sua carreira, tipo como o Alexandre Ergovitch, o Sommer, o André Lima, nossa, todo mundo passou pelo Mundo Mix, a Chili Beans, entendeu? Assim, e rapidamente eu vi que o meu discurso, assim, começou a atrair um monte de gente, assim. Então, eu também não quero trabalhar, quero viver fazendo isso. Assim, então, de repente, assim, uma coisa que era meio, no fundo, para eu não trabalhar, né? Assim, para eu fazer um negócio, ganhar dinheiro uma vez por mês, assim, virou um marco, assim, né? Esse discurso, ele proliferou, né? Numa época, inclusive, sem internet, né? Então, assim, rapidamente falei, não, peraí, tem uma... Óbvio, eu tinha vindo de uma escola, eu tinha trabalhado já em moda, em grandes marcas, na Fórum, na Zump, né? Que na época eram marcas as únicas, né, do Brasil, assim, de moda. Para vocês terem uma ideia, o Brasil ainda nem tinha sido aberto, né? Ainda ele era um país fechado. Foi logo pós-Collor, né? Começo do governo FHC. Que viu no Mundo Mix a possibilidade de, através da moda, do piercing, cabelo colorido, música, da moda que a gente usava, se incluir socialmente. E eles conseguiram, assim, um destaque realmente como tribo, né, assim, de periferia. Então a gente olha para isso hoje, na época a gente não sabia que era isso, né, mas hoje, já que passado o tempo, assim, a maturidade e essa discussão, né, que é a economia criativa que veio à tona, a economia solidária, que é o que a gente fazia sem saber que era. A gente fazia realmente por intuito, né, se torna uma base política, né? Resumido, né, além disso, a gente também foi um local, né, que como a gente era realmente essas tribos undergrounds, a gente defendia e levava isso como divulgação do evento e também como mote do evento, né? A gente também foi para lugares de São Paulo que ninguém queria usar e que se transformaram em locais ícones, tipo a Barra Funda. Hoje, onde é o Espaço das Américas, era onde era o Mundo Mix, era um galpão abandonado que virou uma área de entretenimento assim incrível. A Lapa, no Rio, na Fundição Progresso, o Cais do Porto, que agora é o Porto Maravilha. Então, a gente, nessa diversidade, nessa dificuldade, ia para esses locais que ninguém queria e bombava, assim, o local, né? Então, assim, olha a força do social, né? Da periferia de ser um evento aberto, né? Eu via que essa galera, os clubbers, né, nos anos 90, os cybermanos, eles queriam fazer parte da moda, mas eles eram excluídos. Eles não tinham acesso à semana de moda, não tinham acesso a nada, assim. Então, o Mundo Mix, eu falei, gente, imagina, eu prefiro ter aqui 50 mil pessoas de São Paulo inteiro que estão tendo essa experiência transformadora, que o Mundo Mix foi transformador na vida de muita gente, assim, né? Aqui do que ter 5 mil hypes dos jardins, entendeu? Então, assim, a gente, realmente, quando vocês falam da coisa da rebeldia, da diversidade, de meter o pé na porta, é isso mesmo, entendeu? Assim, depois tive uma oportunidade, vou resumir, de ir para Portugal, levar o projeto para lá.
em 2003, por isso que o Mundo Mix parou no Brasil até há 2 anos atrás, que a gente teve um convite de levar esse projeto que ninguém enxergava como projeto social de inclusão, óbvio que os europeus enxergaram, entendeu? Então o Mundo Mix assim, foi para Lisboa, numa época que não tinha nada em Lisboa, e que agora Lisboa, como vocês sabem, é a nova Berlim da Europa, né? A nova capital da economia criativa, e o Mundo Mix participou disso lá. A gente ficou lá 10 anos também falando sobre o design nacional. Na época o Filipão estava assumindo lá a seleção de Portugal, que foi o momento mais ufanista de Portugal, o Filipão que ensinou português a colocar a bandeira na janela, entendeu? A gente, por outro lado, ensinou que os criadores de Portugal poderiam ser tão bons como o da França, da Espanha, de Paris, criou esse movimento de novo com criadores, músicos de lá, que isso floresceu e ajudou também uma transformação de um outro país, né? De uma forma muito verdadeira, né? A gente lá tinha um patrocínio da Portugal Telecom, que era uma grande marca aqui do Brasil, que viu na gente essa coisa de transformação de empreendedorismo. Fiquei lá 10 anos, entendeu? Quando volto para o Brasil, que chegou meio aquela coisa da crise europeia, tudo, em 2010, eu sempre tive, só para entrar nesse assunto, sempre o Mundo Mix meteu o pé na porta na política, entendeu? Então a gente ia na prefeitura, não tinha alvará, não tinha nada, as pessoas não sabiam classificar o que era o Mundo Mix, se era um evento, se era uma festa. Então a lei do Rio de Janeiro nasceu em cima do Mundo Mix, a gente metia o pé na porta. Assim, na época da Marta, eu criei a coordenadoria da juventude para ela, entendeu? Assim, que ela foi a primeira a enxergar a política no Mundo Mix, entendeu? Assim, falou, esses caras são muito legais, assim, entendeu? Então ela abriu essa porta para a gente lá atrás, mas eu não quis me envolver diretamente na política nessa época, eu não me considerava apto, sinceramente, ainda. E depois o Serra também, quando assumiu, a gente já estava, entendeu? Nessa história, ele criou a Coordenadoria da Diversidade, muito por imposição nossa, ele vendo no Mundo Mix aquilo que ele não se identificava. A virada cultural também, a gente participou do começo da virada cultural, que aí escancarou a popularização da cultura, né, como fator de inclusão social, né? E nessa volta para o Brasil, assim, eu fui chamado para trabalhar com o André Matarazzo, que ele é vereador hoje em dia, no qual eu falei, não, agora, depois desse tempo na Europa, tá na hora de eu entrar na política. Até porque ninguém fazia nada do que a gente pedia. Nesse tudo assim, legal, o Mundo Mix era privilegiado, mas matéria... não, a gente ajuda o Mundo Mix, já ajuda toda uma categoria, sabe? Assim, eu falei, não, é muito mais a economia criativa na política do que o Mundo Mix ou do que o Beto ou o meu projeto, né? Então, quando ele me chamou, eu falei, legal, eu vou fazer para você esse trabalho, mas com a condição que, se você ganhar, você coloque em prática isso. Inclusive, eu quero trabalhar nessa gestão, entendeu? Porque ele comprou a briga e falou, tá bom, então o que você quer falar? É diversidade? Eu falei, não, a economia é criativa, que engloba a diversidade, a inclusão social, tudo. E desde então, estou há 3 anos na Câmara, entendeu? Entre as coisas que eu criei lá foi a lei de comida de rua e de food truck, que não tem a ver com a moda, mas tem a ver sim com o comportamento, que, para quem não sabe, a comida de rua até 2 anos atrás eram mais de 100 mil famílias que viviam de uma forma ilegal em São Paulo. A tia do cachorro quente, não sei, que, entendeu? Todo mundo corria do rapa, só o pastel tinha permissões, né? Eu falei, cara, nessa oportunidade tinha a galera descolada do food truck, que eu tinha informação lá fora. Eu falei, não, vamos fazer uma coisa, já que é para fazer, então que inclua essas 100 mil famílias e também a economia criativa, que é o food truck, que é essa nova aí, não para de sair, né, professores, assim, que a comida de rua está salvando aí uma geração, né? E de novo o Mundo Mix lá atrás, a gente fez essa revolução através da moda e agora por isso, mas tudo isso agora na política, entendeu? Então, assim, quando a Kátia me convidou para falar disso, eu falei, eu não quero falar do Mundo Mix, de moda, de não sei o que, eu quero falar da força que a política tem, entendeu? Então, a gente também agora, por exemplo, criou uma outra lei que está entrando, a gente colocou na nova lei municipal a moda, economia criativa e solidária na nova lei de cultura municipal, que vai entrar no lugar da lei Mendonça, que é o PROMAC, que o Haddad ainda não sancionou. Eu já acho que é uma ciumeira, porque é o André que fez a lei e ele não quer sancionar para dar poder para o André. É uma lei que já está há 3 anos
entendeu, aprovada, que vai colocar moda, vai colocar economia criativa solidária, porque é o outro que fez. Então a gente tem que estar nesse jogo. Então, da mesma forma que eu me dispus a estar aí, ó, continuo fazendo Mundo Mix, vai ter Mundo Mix esse final de semana, quem quiser ir, vale a pena, que é ali na Tajipuru, do lado do Espaço das Américas, Mundo Mix Arraial, entra aí no Facebook, que vocês vão ver tudo isso que eu estou falando lá, atuante com uma nova geração. E eu estou na política e trabalho também, entendeu? Eu continuo tocando as coisas do Mundo Mix. Então, assim, eu acho que o que fica da minha participação aqui é que entrem para a política, reivindiquem sim e peçam para trabalhar. Não vai ficar dando ideia para político e depois não fazer nada, não. Então a gente tem que se unir para falar, tá, vamos fazer sim, o que você vai fazer por nós, né? E completando o trabalho da Kátia, eu já me dispus junto com ela a fazer uma plataforma, entendeu? De moda, inclusão social, economia criativa e apresentar para todos os candidatos, entendeu? Para fazer os candidatos assinarem esse termo. Então, realmente, Kátia, o que você puder, conta comigo, eu também conto com vocês, né? Para a gente ter essa transição séria, porque a coisa só vai mudar na política. Enquanto a gente não entrar lá, não realmente reivindicar, não muda. E infelizmente é lá que está o poder de mudar, né? É isso. Obrigado. Abrir para as perguntas. Vamos dinamizar aqui, aproveitar a presença incrível do Ivo, do André e do Beto. Já vamos sair com um projeto aqui para Beto. Vou gastar meus 2 Já que minutos. ninguém... Vamos. Eu já queria fazer um projeto. Calma, André. Estamos todos para isso, né? Todo mundo aqui apoia a Então, eu Kátia. acho muito bacana o Beto ter finalizado falando disso, porque quando eu conheci o Beto, eu falei, opa, você está na política? E, na verdade, no coletivo Brasil Design, a gente vem discutindo há muito tempo, isso. né? Então, acho que é um prazer gigantesco, assim, ter essas competências na mesa, né? E eu estou fazendo um projeto de pós-doutoramento junto com a Andréia. Então, assim, na verdade, uma possibilidade de vislumbrar assim, um andamento para a área de moda e design, tá? Que eu vou incluir aqui, muito importante para a gente. Então, eu gostaria de saber, e eu acho que essa é uma característica do fórum também, como é que a gente amarra alguns encontros, reuniões, para pensar um projeto político, né? Para que a gente se insira dentro dessa agenda e trabalhe efetivamente, como o Beto falou. Acho que o Ivo tem feito bastante contatos e reuniões nesse sentido também, viu, Beto? De organizar uma agenda, então acho que eu queria deixar... Até eu queria aproveitar e complementar, eu posso começar já respondendo isso? Por favor. E aí é porque eu queria fazer um link com o que o Beto falou, que assim, a gente precisa parar, e acho que bem na direção do que ele apontou, parar de ficar com medo, eu acho, da política e cobrar que os políticos não façam apenas política partidária. A gente precisa de política de Estado, de cidade, né? A gente precisa de planejamentos que não sejam planejamentos para a gestão. Porque daí não cai nessa coisa do, mas o fulano que fez, não importa quem fez. Assim, se você olha para outras cidades, né, sei lá, Milão, Paris, são cidades que elas têm um DNA e criaram um alinhamento e construíram uma direção política, econômica, entre a gestão, entre um partido, sai outro, assim, eles podem discutir em como fazer, mas o objetivo foi traçado lá antes em um pacto social. E é isso que eu acho que a gente precisa construir. E aí, já entrando um pouco na direção do que a Kátia está falando, eu dedico uma parte do meu tempo a tentar fortalecer instituições como o Coletivo Brasil Design, ou a Unisol, ou outras instituições nesse sentido, que ajudem nesse processo de interlocução, que sejam aglutinadoras de representação para a gente conseguir criar essa força, né? Eu até nessa direção, por exemplo, acho um absurdo isso que o Beto falou. Um projeto importante está parado 3 anos. Já está aprovado, não saiu o decreto. Então, vamos juntar, vamos juntar e chutar a porta da prefeitura. Isso que você está falando, eu quero completar, Ivo, assim, por que esses outros países têm isso? Porque a gente se organizou, porque nenhum político vai fazer nada. Então tem que fazer escândalo. Na comida de rua, peguei o Alex Atalo, o Tietchan, o Henrique Fogaça, falei, vai tudo pra mídia. A gente fez um escândalo, assim, por isso que aprovou famílias, tem um monte de gente aí com a pressão da mídia, aí que tudo rolou, entendeu? Então, só para completar. Não, acho que é isso mesmo. Então, talvez uma das soluções, né, eu acho
nessa direção, para a gente dar continuidade a isso, eu acho que tem articulações que são macro, né? Então, vamos fazer reunião, vamos fazer um fórum para pensar moda na cidade de São Paulo, por exemplo, ou pensar política pública de moda na cidade de São Paulo e tirar, sei lá, como o próprio Beto falou, uma carta de encaminhamentos para que, não é para um político, para todos os políticos, vamos fazer todos assinarem. É para não ter a chance de perder, entendeu? Tipo, Vereador, inclusive. Exato, vereador, todos os níveis, né? E bater lá em cima também, né? Vamos bater no governo federal e falar, nós queremos isso, como faz para viabilizar? Mas acho que isso também passa por um outro lado que é importante, que é a micropolítica, né? É onde a gente está atuando pessoalmente para lidar com isso, né? Então, eu faço parte de alguma entidade de classe, eu tento articular as questões nesse sentido, porque é fácil ver os outros brigando, né? Fala, não, vai lá, constrói essa articulação, mas como no dia a dia, ou quanto tempo eu dedico no meu dia a dia para conseguir construir essas articulações coletivas, né? Não depende só dos outros ou das organizações. As organizações são feitas pelas pessoas, nós somos essas pessoas que construímos essas organizações. A gente precisa, nesse sentido, abrir espaço na nossa agenda cotidiana para ir lá e cutucar a associação que a gente faz parte, ou o sindicato, o grupo, o coletivo, não importa. Mas para ir atrás dessas articulações e fazer com que elas tenham voz, com que elas representem, que daí a gente consegue transformar de verdade, né? Mais alguma pergunta? Eu queria perguntar para o mercado Beto, bom, eu acompanhei o Mercado Mundo Mix lá no início da Barra Funda, na época que lançou esses estilistas todos que foram por São Paulo Fashion Week, e hoje que a gente está vendo que tem uma transformação na moda, né? Total. E que muitos se perderam e que muitos quebraram. Obrigado por essa pergunta, Jandeli. E está muito difícil. Agora, assim, nesse retorno do Mercado Mundo Mix, eu acompanhei alguns eventos, eu fui lá na Barra Funda, que vocês fizeram lá no Parque da Água Branca, depois também que vocês fizeram na Virada Cultural. E aí, os valores, quando você fala assim, você trouxe uma fala da periferia, não sei o quê, da economia criativa, da economia solidária, mas o valor, né, para esse microempreendedor que está na periferia, o Mercado Mundo Mix ele não é acessível. E aí agora uma coisa que me deixou assim um pouco constrangida, porque você falou que você ocupa hoje um espaço público, né, um cargo público dentro da prefeitura, aí você desenvolve uma feira coletiva de moda num espaço público e o preço também não é acessível. Então eu queria entender, dentro dessa economia criativa e solidária que você está defendendo, que você está levando para frente, como que você está pensando nisso, né? Porque assim, é um evento grande, traz muitos expositores, muitos não conseguem ter o retorno do investimento, entendeu? Que eles têm que estar para manter o evento. E na última que teve na Virada Cultural foi muito difícil para alguns expositores manter, entendeu? E aí eu não consigo entender isso, eu acho que não consegue fechar essa conta. Então a gente conversa, o pessoal fala assim, nossa, não dá para fazer o evento porque a grana é muito alta e depois a gente tem o retorno. E aí agora eu fico sabendo que você trabalha no espaço que é público também, você está lá dentro. E vamos facilitar. Não, eu concordo totalmente com você. Assim, a cadeia precisa girar, entendeu? Eu assim, primeiro assim, né? O Mundo Mix assim, é um evento desse porte, a gente cobra em geral R$700, R$800 por final de semana. São R$300 por dia, entendeu? Assim, é um preço que é alto para algum segmento? Mas perante todas as outras feiras, tudo a gente é menos da metade do custo. Por que a gente cobra isso, no caso do Mundo Mix? Eu não tenho patrocínio. Tudo isso que a gente está fazendo seria muito fácil para mim ter virado uma ONG, uma OCIP, eu não sei o que. Não, mas tudo que a gente faz girando o dinheiro dos expositores única e exclusivamente desse. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu faço o evento no Memorial da América Latina, por exemplo, eu não faço de graça. A gente paga lá também, a gente paga um pouco menos, mas paga. Na Virada Cultural, esse em específico, na realidade a gente realmente não rolou, porque primeiro, a prefeitura não tinha dado dinheiro para a gente fazer o evento.
mas tinha colocado a gente no Minhocão, que ia ser super legal, que já tinha tido uma edição lá. Aí o promotor público interditou o Minhocão, a gente foi parar lá do outro lado da cidade, sem o menor cuidado também da prefeitura e do poder público, entendeu? Assim, então, uma coisa é meu trabalho na Câmara, né, desenvolvendo esse tipo de lei, outra coisa é o Mundo Mix, que ele vive sem patrocínio algum, sem menor apoio. Agora mesmo eu estou fazendo um galpão esse final de semana na Barra Funda, que é alugado, entendeu? Que o custo do galpão é um absurdo isso, é 20 mil reais, para tirar o alvará é mais 15, não sei o que, brincando. Um evento mercado, o Mundo Mix custa 80, 100 mil reais, sem patrocínio algum. E a gente consegue fazer nessa coisa do coletivo, do pequeno, de tudo que cada um dando 700, juntar lá 100 expositores, às vezes menos, entendeu? E a gente que acaba girando o evento. Mas isso também eu acredito a falta de apoio público, que é um absurdo, entendeu? Assim, por exemplo, em Portugal, por que a gente cresceu? A gente tinha lá o Castelo de São Jorge, de graça, e ainda eles davam pra gente tipo 20 mil euros para produção. Por quê? Porque a gente fazia, era um custo lá também, eles queriam, o expositor pagava, mas era um custo tipo 150 euros, que na época seriam uns 300 reais, os 2 dias aqui, a gente conseguia fazer. Então, assim, eu sinto sim falta dessa possibilidade da gente de poder dar mais apoio. Agora, por exemplo, a gente conseguiu chegar no Sebrae pela primeira vez, mas infelizmente o Sebrae não pode mais dar convênio, não pode mais dar dinheiro para ninguém, então sempre a gente viveu realmente de nós mesmos, entendeu? Assim, nunca a gente teve nenhum tipo de apoio, entendeu? Assim, e às vezes, e mesmo no evento a gente tem lá uma parte que são convidados, tem tipo ONGs, projetos sociais, comprovadamente convidados, mas eu gostaria sim de ser muito mais acessível. Realmente você tem razão. Então, quando o espaço é público, né, eu acho que deveria ter uma política para que pudesse ser um pouco mais acessível, né? Total. Então, acho que isso é muito importante enquanto políticas públicas, entendeu? Para que total. realmente não sei lá, né? Não, aqui não tem mesmo, assim, apesar da gente conseguir, até pelo nome, a gente consegue estar em locais mais baratos, que custariam, sei lá, não sei se vocês sabem, a Praça das Artes, o aluguel deles, que é um local público do centro, é 150 mil reais. Para qualquer tipo de evento. A gente, quando a gente fez na Praça das Artes, entendeu? Eu consegui lá chorando, implorando pagar 20 mil reais. Mundo Mix, entendeu? Evento gratuito com esses propósitos todos, tudo. Então, o poder público não vê a gente como um diferencial, não vê a gente como apoio, ao contrário, entendeu? Assim, é muito difícil essa relação que a gente tem, que não é nem público nem privado. E eu poderia ter criado já o Mocip, mas eu nunca cheguei, porque eu sou um empresário, cacete, entendeu? Eu trabalho com isso, eu vivo disso, entendeu? Mas eu sinto muita falta de um apoio, até das marcas mesmo, gente. Você vai num evento de moda, tem 6, 12 milhões de patrocínio para evento como... Nossa, não tem nada, as marcas não reconhecem a gente como movimento de moda. Entendeu? Então a gente tem que desconstruir isso, né? Tem que falar que o poder público não cobrar. Total, mas é difícil, viu? Olha, os caras não estão nem aí, não. Mas acho que tem que mostrar, desculpa me meter também, talvez tenha que mostrar, acho assim, incrível essa colocação, mas acho que tem que mostrar também essa... Talvez, eu brinco que essa coisa da indústria automobilística, toda hora eu dou esse exemplo, mas é porque eles conseguem transformar o que eles fazem, que é tipo, sei lá, o capitalismo exponencial, mas num resultado social, né? E mostrar o impacto social que o que eles estão fazendo no caso. Então, talvez um caminho, porque, por exemplo, do outro lado, né? Eu acompanho agora as feiras de economia solidária que são feitas em espaços públicos, autogestionadas. Então elas são o outro lado. Os próprios empreendedores se juntam, se organizam e conseguem bons espaços. Assim, a Avenida Paulista, lá o Parque Mário Covas, Mercado Municipal. Então tem várias ações bacanas. Talvez seja possível uma parceria com o Mercado Mundo Mix para dizer, bom, a gente tem uma experiência em organizar. Claro, essas feiras, elas pecam na outra coisa que você é muito bom, que é tipo... tem boa promoção, curadoria, exatamente. É preciso encontrar esse meio do caminho, né? Talvez até os eventos possam ter, por exemplo, contrapartidas sociais. Os seus, né? Estou no espaço público, eu vou dar tanto, ao invés de te pagar o aluguel, Praça das Artes, ou sei lá quem, ao invés de te dar o aluguel, eu dou tanto de espaços para mim. Você vai chorar, porque existe uma lei que é proibido a prefeitura aceitar qualquer tipo de doação. Porque eu queria aquele bloco Baixo Augusta, e a primeira coisa que a gente fez quando começou a bombar o carnaval de rua, a gente queria trocar as lixeiras da Augusta inteira. Porque era um bloco, a gente estava indo, não era proibido.
A lei municipal não permite você doar. É impressionante. Só complementando. Então, mas aí só para concluir, então, antes de você complementar, mas então talvez tenha que amarrar isso. Estou tentando encontrar já soluções, tá? Para ser bem, tem que sair com encaminhamentos dessa reunião. Total. Então, por exemplo, talvez a gente possa tentar um diálogo em alguma dessas secretarias. Direitos Humanos é super aberta para pegar convênios já existentes que tenham essa rubrica clara, tipo organizar eventos, por exemplo, fazer ações de comercialização. Aí a gente já amarra e fala, procura aí onde que tá, que a gente tem quer prototipar uma ideia aqui, já usando esse modelo Lean aí, e encontrar talvez uma maneira diferente de articular essas coisas. Então vamos para mais 2 perguntas. Cíntia. Aline. Na verdade, eu me encontrei muito na pergunta dela, e aí eu estou vindo com uma questão que é, como criadora, uma marca pequena, sem muitos recursos, o valor, quando ela fala do mercado Mix, realmente é um valor muito alto. E eu participo de outros que são privados e que tem um valor mais baixo. E o que eu acho que pega mais pra gente, quando vai arriscar um valor desse, é a questão de eu não consigo saber se eu vou ter um retorno daquilo. E para quem é pequeno, ter um valor desse de Tem uma uma vez solução já. e não ter o retorno disso é muito complicado. Eu conheci alguns bazares em alguns lugares que funcionavam, alguns mercados Mas é arriscado. que funcionam com a questão de comissão. Menina, eu ia falar isso agora. Com a questão de comissionar, porque aí você está compartilhando esse custo, eu ia falar isso compartilhando isso com então eu sei que aquilo que eu vou pagar, aquilo que eu posso com aquilo, claro, provavelmente tem que ter uma taxa inicial, porque eu sei que tem um investimento do zero ali. Não, mas você tem razão. Compartilhar aquilo que eu posso dentro do que eu vendi, porque se eu gasto mais do que eu vendo, como é que eu vou manter? Você sabe? Porque nós também somos empresários. Desculpa, eu vou até assim, eu adorei manter o mesmo a trabalho. pergunta de vocês, assim, porque eu tenho discutido muito com a minha equipe, né, que a gente voltou a atuar no Brasil faz 1 ano, né, a gente não estava nesse mercado, na conjunção atual, e eu tenho sentido muito a gente perder gente muito talentosa por causa dessa taxa, que pra gente, no fundo, a gente considera barata, perto de um evento que vai 30 mil pessoas, mas no fundo é cara pro expositor, eu vou até jurar, eu tenho isso em e-mail. E faz umas 2 semanas atrás, eu comecei a falar com a minha equipe, gente, vamos abrir uma categoria que o cara que fizer a primeira vez, a segunda ele entra pagando uma comissão. Coisa que eu nunca fiz, porque eu achava que era injusto eu ganhar em cima do talento do outro lá atrás. Mas agora, nesse momento atual, eu acho que poderia ser uma alternativa. Então, isso assim, vocês em breve vão ter, entendeu? A gente vai colocar isso como, o cara quer fazer o evento, nunca fez, a pessoa, a marca, e quer apostar, então a gente vai abrir esse precedente, que para mim, na verdade, dá muito mais trabalho, não sei o quê. Eu sempre achei que o fixo era o mais justo, mas hoje em dia eu entendo a necessidade disso. Então a gente vai abrir isso. Aí se a pessoa gostar, dali a 2 edições, 3 edições que ela experimentou, ela pode optar ou pagar um fixo que com certeza vai ser mais barato do que a comissão, te garanto isso, porque essa marca agora ela tem um crescimento exponencial dentro do evento, e ela opta ou continuar isso, mas muito obrigado. Porque isso era uma coisa que eu estou analisando, mas agora com vocês duas, acho que pode ser uma categoria, uma realidade, entendeu, dentro do evento. E mesmo, viu, eu estou falando isso, vocês podem acompanhar, vocês vão ver nossa divulgação, a gente vai fazer isso sim, para apoiar esse criador. Então, para afirmar a sua nova opinião, eu vim falar em relação ao mundo mix que teve voltado para a moda brasileira. E o afroempreendedor, muitas vezes, quase que 100% Eu quero que você me fale o que você achou, porque assim, eu vou confessar, eu estava numa fase de transição que eu bolei esse evento, mas eu não organizei. Era uma antiga empresa que trabalhava comigo, que organizou, e eu me separei deles, entendeu? Assim, justamente nesse evento, apesar de ter tido toda a ideia, tudo, queria saber até o que você achou. Que o microempreendedor, quase que 100%, o afroempreendedor, ele é o micro. Então, o valor que é cobrado, muita gente que estava expondo ali não conseguiu o retorno. Eu sei.
Eu me separei dessa empresa por causa desse evento, que eu não concordei, eu tinha assinado. Como eu estava na política, eu falei, gente, eu não posso fazer o Mundo Mix, eu vou terceirizar a produção. Então, nesse ano, teve muitos problemas, inclusive esses da Água Branca, tudo, e eu tive que falar, quer saber? Vou pegar de novo para mim, porque isso não é o Mundo Mix. Então, assim, falo aberto, assim, que administrou, e realmente foi aí que eu falei, não, eles não entenderam nada do que é o Mundo Mix. E ficou bem claro isso no evento. Eu sei, mas eu quero retomar o conceito que eu faço evento Black desde 94, todo ano tem Cultura Negra, Mundo Mix África, Mundo Mix Black, e essa volta, a gente teve até uma parceria com a Secretaria Social Municipal, entendeu, assim, que ia ajudar, eu realmente foi um evento que foi um divisor de águas e eu voltei a assumir o Mundo Mix a partir desse evento. Porque esses eventos todos a que vocês estão se referindo, da virada cultural, da Água Branca, frustrei. Falei, gente, o Mundo Mix, ele não é um negócio, entendeu? Ele tem esse lado. E ele tá eu peço para vocês um voto de credibilidade, porque aconteceu isso mesmo. Eu ia falar que eu acho deselegante, né? Falar que era uma outra empresa. Foi um jeito que na época eu falei, como eu estou na política, eu não queria ser também o empresário, mas infelizmente eu falei, não, tá tudo errado, eu tenho que estar também nesse lado do Mundo Mix. E eu faço parte da Unisol e lá tem os eventos eu quero parceria. Que acontecem. Eu quero aprender, você tem que me ensinar, porque eu sou assim. E os eventos que acontecem, uma coisa que eu acho super bacana é um caixa único. Nossa, que legal, eu gosto. E é super bacana porque aí já tira essa porcentagem do empreendedor e acaba ficando bom para todo mundo. E como o Mundo Mix é grande, a gente pode ter uma ala dessa forma de gestão, outra área da forma de gestão que uma marca maior, que já está de óculos crescendo, prefere pagar. Uma outra área que pode ter, entendeu, assim, uma parte dos criadores que estão começando novos, entendeu? Então realmente é muito bom participar disso, que a gente aprende muito nesses momentos. E eu vou dar meu cartão para todo mundo, para você que falou, para você, para a amiga lá que já fez o Mundo Mix, quero que volte, entendeu? Assim, vou dar meu cartão pessoal aqui para todo mundo. Para todo mundo? Eu acho assim, dentro da economia criativa e solidária, acho que se for pensar em políticas públicas, precisa pensar que esse microempreendedor é aquele que desenha, no caso da moda, é o cara que desenha, que corta, que costura, que cria, que borda. Total! E que faz tudo praticamente sozinho, entendeu? Trabalha às vezes no fundo de casa. Então, assim, precisa pensar em economia criativa e solidária a partir desse recorte social. Total. Entendeu? Porque eu percebo o seguinte, existe o nome na teoria, mas na prática ela não funciona, ela fica muito distante, entendeu? Não, eu acho que são vários cortes, né? Assim, são vários cortes, vários momentos, mas esse lado social precisa ser fortalecido. Esse corte desse tipo de marca, entendeu? Assim, porque para algumas marcas acha baratíssimo, por exemplo, o Babilônia do Rio, que seria um evento comparativo nosso. O cara cobra R$2.700 no final de semana e todo mundo paga feliz, entendeu? Eu acho um absurdo isso. Então, eu acho que estão vários cortes na economia. Eu sempre falo economia criativa, eu nunca fiz muito, viu, professor, economia solidária, eu nunca me senti apto, mas eu estou aberto a inserir esse contexto dentro dessa plataforma que é o Mercado Mundo Mix. Vocês me ensinam, por favor. Não, atendendo a alguns pedidos. Não, além do horário, infelizmente, né? Mas tem muita gente que está com algumas dúvidas. O Ivo falou economia solidária, economia criativa. Como é que a gente pode definir ou conceituar esses, talvez, dois tipos de economia? Vocês poderiam ajudar? Posso falar um pouco de economia solidária, né? Porque economia solidária é um modelo de desenvolvimento econômico. Não é só simplesmente colar o solidário na economia. Tá? E ela é pautada pela autogestão, pela divisão econômica do resultado. Então é um outro modelo de articulação. Então é cooperativismo por causa da autogestão, é divisão correta, sei lá, divisão equalitária do resultado do ganho e redução, ou não ter o mais-valia, né? Tipo, em cima do trabalho do outro. E de talvez o que a gente possa dizer é que um outro modelo de desenvolvimento econômico que nega algumas das premissas do capitalismo.
de maneira mais geral? Não sei se ficar claro. Tá? Então, assim, aquilo é justamente essas coisas que a gente questiona, que é tipo, por que que eu estou trabalhando aqui, faço um negócio, fica um para mim, 200 para o outro. Não. Senta aqui, vamos conversar. Então, essa divisão equalitária é por que eu tenho que competir com o outro e matar o meu concorrente e não posso me juntar com ele e chegar num outro resultado junto? Né? Por que eu não posso continuar sendo pequeno? Por que eu tenho que crescer? Essas são lógicas do capital, não são lógicas da economia solidária. Então, é um modelo de desenvolvimento econômico, tem pesquisadores, tem gente debruçada em mostrar que isso é viável, possível. Não é o socialismo, pessoal. Tá? Então, eu não vim com a minha camisa vermelha aqui. É um modelo de desenvolvimento econômico, então é uma via do meio ali, né, que prega um outro tipo de paradigma. Em muitos lugares isso avançou mais. A gente, para dar exemplos assim, de coisas que são interessantes, algumas cidades na Itália, por exemplo, metade da produção é cooperada. Bom, a gente vai viajar para outros países e vê lá supermercado Coop. É cooperativa de compra, de habitação, de crédito. É que aqui no Brasil a gente está mal acostumado a achar que cooperativa é de motoboy, motorista de ônibus. E são coopergatos, né? Coisas que não fazem sentido. Mas na verdade cooperativa é a gente se juntar para construir alguma coisa, para produzir alguma coisa, a gente decide junto, se articula junto para chegar ao resultado, organiza junto a feira, né? Decide junto quanto pagar. Isso do lado da economia solidária. Agora, não sei se vocês querem falar da economia criativa melhor. Eu acho que fala, professora. Na origem, economia criativa foi um termo usado para falar de iniciativas econômicas onde havia criação. Então, você podia olhar para fenômenos, por exemplo, como o cinema, como os games, como áreas em que vamos dizer assim, o produto emana da criação, como áreas economicamente viáveis, que desenvolveriam. Então, teve muita discussão, cassino, né? Todas as questões relacionadas a isso. Então, economia criativa, na origem, veio de uma discussão de olhar para setores da economia, olhar para atividades relacionadas ao lazer, à criação, como atividades econômicas. Né? Então, se você pegar, você vai ver orquestras, enfim. Aí, depois, o termo vai sendo tomado porque ele tem assim, sempre uma conotação positiva. Economia criativa, bacaninha. Então, ele começa a andar de mãos dadas com outras propostas, por exemplo, que vêm... Colaborativo e tal. Mas não necessariamente todo empreendimento criativo é colaborativo. Ou social. Eles não andam juntos. E eu vou dar uma cutucada aqui, né? Eu não sou empreendedora, eu sou acadêmica, é o que eu faço na minha vida, é incomodar os outros, né? Né, Cláudia? Não é isso que a gente faz? Então vamos lá. É o seguinte, os empreendimentos de natureza cooperativa e solidária são muito fortes, eles não são recentes. Economia solidária vem principalmente da agricultura, vem aí do século XVIII, XIX, eles são antigos. Na América, em geral, ele vem de empreendimentos europeus. Então, por exemplo, no Canadá, onde tem a colonização francesa, você vê as grandes cooperativas, né? Porque tem origem na agricultura. Tem um rio, a gente tem que combinar como nós vamos usar o rio. Tem um celeiro, vem dos créditos, dos chamados mutuelle, que são os créditos agrícolas. Todos nós vamos plantar arroz. Se a gente quebrar, então vamos juntar, de dividir risco e tudo mais. As iniciativas cooperativas têm muito a ver com a agricultura na sua origem histórica. Os empreendimentos cooperativos e solidários, sobretudo nas áreas criativas, em muitos momentos eles se viram em grandes dilemas entre as questões de mercado e as questões que davam base ao movimento. Então, eu estudei na minha tese de doutorado uma cooperativa em Montreal que chama-se La Maison Verte, que estava vivendo uma crise imensa. Por quê? Porque os criadores da cooperativa queriam os ideais pelos quais ela foi criada.
favorecer pequenos produtores em torno de Montreal, favorecer o uso de água por causa da poluição no Rio São Lourenço, favorecer cooperação pelos ideais. Os novos membros da cooperativa queriam preço mínimo, comprar verdura mais barato, enfim, queriam questões operacionais da cooperativa, e essas coisas não eram a priori totalmente resolvíveis. Pagar menos na verdura orgânica não necessariamente remunera a família da periferia de Montreal que estava botando... Então, os ideais cooperativos de base, em algum momento, se viam com os dilemas do mercado. E algumas, não todas, algumas como Desjardins, que foi uma grande cooperativa agrícola, quebraram e foram para o mercado ser banco. Outras não, se transformaram, romperam em menores e tal. Mas essa questão entre mercado e os ideais do pequeno produtor, de favorecer, elas vivem em eterno conflito. Eu quero um café orgânico e responsável. Eu quero uma cadeia produtiva responsável. Você vai pagar o dobro do preço? Não vou. Não, então, peraí. Então tem que rever a cadeia para ele não chegar no dobro. Aí vem as políticas públicas, aí vem, vou capacitar pessoas, vou... Os custos, isso. Então, os custos não declarados. Dilemas entre social e econômico. Prefiro pagar um café barato, mas não saber que tem trabalho escravo. Chega numa feira orgânica e fala, nossa, mas tudo isso nesse tomatinho, né? Mas é bonito falar que gosta de orgânico. A gente não tem tempo, né? Que Precisamos falar duas coisas. Então, se tivesse, eu ia falar mais. Eu não quero, né, Thiago? Um minuto. Que são importantes. Uma delas é que... Eu quero falar um negócio também. Tá. Aqui uma das poucas iniciativas que a gente tem aqui de sucesso em política pública de compra da cidade é na área de agricultura. Quer dizer, a merenda, boa parte da merenda escolar é comprada do Programa Nacional de Abastecimento de pequenos produtores agrícolas. E eu aconselho vocês a irem atrás, assim, é uma história linda de ver, porque são produtores do Vale do Ribeiro. Eu acompanhei a compra da banana assim, mais recentemente, e é bonito de ver o resultado, as famílias se articulando, e por causa da compra de uma cidade, né, do tamanho de São Paulo, evidente, você vê toda uma região se reconstruindo, né, tipo... filhos dos agricultores que tinham ido morar na periferia para trabalhar no supermercado, para ter uma outra vida, voltando para casa para ajudar o pai e construir um outro tipo de resultado. Assim, é bonito de ver. E no caso da economia criativa, eu não sou um especialista nessa área, mas tenho escutado do lado dos movimentos um desdobramento na economia das culturas, e não da economia criativa, justamente porque a economia criativa foi muito fagocitado pelo mercado, né, pelo esse mercado normal que é o café barato, e aí perdeu muito daquilo que tinha de essência, e aí várias pessoas estão chamando mais, então talvez valha a pena dar uma pesquisada também na economia das culturas e não só na economia criativa. Assim. Gente, agora continuamos no chá. Não, só queria falar uma coisa assim, que tem a ver com o que as pessoas falaram sobre, né, oportunidade para os criadores, artesanato, e o que mostra que uma política que teria tudo para ser boa se transforma numa política feia se mal executada. Entendeu? Então, assim, eu até trouxe isso. Vocês viram a capa da Vejinha essa semana, né? Assim, essa gestão fez, né, que o artesanato poderia ser vendido na rua, o que era realmente artesanato, o que era realmente os artistas poderiam cantar na rua, e foi transformada já em pouco tempo pela população e pela falta de fiscalização e de responsabilidade em aplicamento da lei, num grande flop. Hoje em dia, assim, não tem nenhum artesanato aqui na Paulista, na rua, que tem a coisa da 25 de março, de nada. Então, pessoas como ela, que fazem a coisa lá direitinho, dentro da casa dela, de uma forma artesanal, perderam espaço para a gente que está vendendo boneca da 25
25, tudo por causa da fiscalização. Então você passa uma lei que é bonita, não é bonita de se ver, se resolveria todo o teu problema, que é vender espaço público de graça, entendeu? Assim, e está sendo mal adaptado, então já tem essa lei. Então assim, a Sutaco também, que é o órgão do Estado, não analisa de uma forma decente, entendeu? A coisa do artesanato, que é artesanato, que não é artesanato. Então um bom ponto para vocês reivindicarem é a gestão disso, que é uma realidade. O artesanato pode ser vendido gratuitamente de qualquer espaço público, na rua, nas vias, só que não está sendo bem executada. Se transformou em quê? Uma coisa contra o artesanato, contra o trabalho da gente, contra o trabalho de vocês. Eu estou puto com isso, para dizer a verdade. É isso, beijo. Gente, a mesa continua agora, né? Vamos encerrá-la. Foi um prazer enorme aqui o Ivo, o André e o Beto. Né? Eu também participei do Mundo Mix e mudou minha vida. Eu tenho que registrar isso aqui. Né? E que ele já entrega, foi muito importante para mim. Eu participei com a Márcia Gano. É verdade. Nossa, a Márcia Gano começando, ninguém entendia nada o que a Márcia fazia. Ninguém entendia nada, né? Então, assim, vamos embora. Agradecer que isso aqui passe, na verdade, por um momento de reflexão, né? E que a gente construa aqui um documento que faça essa mediação, esse ajustamento entre a economia solidária, a economia cultural, negociantes criativos, economia criativa, e que daqui, na verdade, a gente... Porque eu compreendo também que o Mundo Mix foi muito importante. Talvez a gente viva agora nesse caos, né? Nessa crise da moda, justamente por falta de espaços que incentivem o pequeno produtor, o pequeno criador, né? Que, na verdade, todos que estão aí, eles nasceram de pequenos lugares, né? Mas que essa iniciativa que a Kátia, a professora Ana Cláudia, a PUC, que permitiu essa abertura de espaço para a gente dialogar, que não fique só no diálogo ou então no mimimi, que a gente parte daqui para ações práticas e imediatas. Um beijo para vocês e até a próxima noite.